Bom, hoje é dia 6 de agosto de 2015. Estamos hoje completando aí 70 anos da explosão da bomba de Hiroshima, no Japão, que encerrou a guerra dos Estados Unidos com o Japão. É uma data significativa porque a questão nuclear, das armas nucleares, continua sendo um grande problema para a humanidade. Recentemente, o presidente Obama e os países europeus concluíram um acordo para limitar a capacidade do Irã de produzir armas nucleares depois de 2 anos de extensas negociações. Foi um passo importante na busca de redução do risco das armas nucleares. Por outro lado, o primeiro-ministro do Japão anunciou que o Japão irá tomar medidas, irá fazer esforços para que ocorra uma negociação para que as armas nucleares sejam banidas da Terra, que é um problema muito sério para a segurança de todos nós. Então, eu gostaria de mostrar o quadro, né, das armas nucleares. Nós temos quase 15 mil ogivas nucleares ameaçando o mundo. Somente os Estados Unidos possuem 7.100 ogivas. A Rússia, 7.500 ogivas. A França, 300 ogivas. A China, 250 ogivas. E a Inglaterra, 225 ogivas. Esses 5 países são os 5 países que, pelo Tratado de Não Proliferação, conhecido como TNP, são, de uma forma quase que irônica, autorizados, são oficialmente considerados países armados nuclearmente. Então, o Tratado de Não Proliferação é um tratado de não proliferação que é até bastante polêmico, porque ele referenda 5 países com autoridade para possuir armas nucleares, que são esses 5 citados, né? Outros países que detêm expressivos arsenais nucleares são o Paquistão, que possui 120 ogivas nucleares, armas nucleares, a Índia, 110 armas nucleares, Israel, 80 ogivas, e a Coreia do Norte estima-se que tem 10 ogivas nucleares. Então, esses países citados agora, eles não fazem parte, não assinaram o Tratado de Não Proliferação. Mas mesmo assim há uma tolerância, principalmente com o Paquistão e com a Índia, que são países que têm um arsenal muito grande. Estamos falando aqui de 230 ogivas nucleares na mão de Índia e Paquistão, né? E o caso de Israel é o caso mais escandaloso, né? Israel possui 80 ogivas nucleares e agora mesmo, quando Obama anunciou o acordo com o Irã, o primeiro-ministro de Israel, ele fez duras críticas dizendo que esse acordo com o Irã irá levar a um conflito na região. Não podemos entender por que dessa lógica. Se Israel tem 80 ogivas nucleares, Israel devia sim tomar uma atitude, embora Israel nunca declare abertamente que possui essas 80 ogivas nucleares, mas todo mundo sabe que eles possuem, principalmente dentro dos seus submarinos. Então é um país pária, assim como é pária o Paquistão, assim como é pária a Índia, assim como é pária a Coreia do Norte, porque não integra o Tratado de Não Proliferação. Mas Israel é o caso mais gritante, porque se nega, inclusive não comparece às conferências sobre o Tratado de Não Proliferação lá em Viena, na Agência Nacional de Energia Atômica. Eu participei já de várias reuniões na agência. Recentemente eu estive numa reunião para limitar o acesso a enriquecimento de urânio e Israel não estava presente, né? Mas tem armas nucleares. O Paquistão estava presente, um país que não é do TNP, mas estava lá, com grande poder de influência. Até porque o Paquistão, se ele resolver utilizar as armas nucleares no conflito com a Índia, ou então num momento de desequilíbrio, utilizar o seu arsenal nuclear, vai ser um desastre, porque ali é uma região altamente conflituosa. Então, todo esse quadro mostra que a iniciativa do Japão de propor
o banimento das armas nucleares é muito bem-vinda. É uma iniciativa muito positiva, porque não é mais tolerável, né, que essas 15 mil armas nucleares, ogivas nucleares, estejam ameaçando a humanidade. Aliás, é um contrassenso, até porque esses 5 países armados nuclearmente são exatamente os 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU com o poder de veto. Então, essa denúncia que nós fazemos e esse apoio à iniciativa do Japão é exatamente para que a humanidade caminhe para uma era realmente de paz. Nós nunca vamos ter paz enquanto esses países armados nuclearmente, tanto dentro do TNP como os párias fora do TNP, principalmente Israel, que é um país belicoso, que vive ameaçando os seus vizinhos e se sente ameaçado, mas se sente ameaçado porque ameaça os outros. Então não é justificável que Israel tenha 80 ogivas nucleares, assim como Índia, assim como Paquistão, assim como Coreia do Norte. E muito menos as 5 potências nucleares armadas. Então defendemos aqui veementemente que, de acordo com o artigo 6º do TNP, onde os países se comprometeram a tomar medidas concretas para o banimento dos arsenais nucleares e para a efetivação de um acordo geral de desarmamento nuclear. Nada foi feito até hoje para que esse artigo 6º seja cumprido. Desde que foi assinado, nunca houve nenhuma conferência internacional de peso para que os países cumprissem o artigo 6º, que exige esforços concretos para que seja assinado um acordo geral de desarmamento nuclear sob auspícios da comunidade internacional. Espero e incentivamos o Brasil, o governo brasileiro, a participar desse debate, participar dessas ações junto com o Japão, para que finalmente a humanidade possa ficar livre das armas nucleares.